Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o nosso Deus esteja sempre presente na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua casa, que você sinta a presença de Deus a cada dia e a cada momento, que o Senhor venha iluminar nossas mentes com a sua poderosa palavra, a Bíblia Sagrada, que nos orienta e é a autoridade suprema nas questões de religião, fé e doutrina. A Bíblia é a transmissão dos planos e da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Amados irmãos, hoje nós vamos responder no nosso momento teológico a pergunta: pessoas amasiadas são casadas? Uma frase muito importante que está no credo da Assembleia de Deus, que diz o seguinte: a Bíblia é a única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão. Outra citação que está no Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Então, meus queridos, a Palavra de Deus é a nossa base para responder essa pergunta. Na Bíblia nós temos o testemunho de que foi inspirada por Deus para nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Está escrito em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia, dela temos o testemunho de ser a espada do Espírito Santo que nos auxilia na luta contra o mal e na sua eficácia de discernir os corações das pessoas. Nós temos Efésios 6,17 e Hebreus 4,12. E da Bíblia nós temos também o testemunho de ser fonte de luz para a iluminação de nossa caminhada aqui na terra. Está lá no Salmo 119, versículo 105. Então, isso posto, irmãos, vimos aqui responder esse questionamento sobre a orientação dessa palavra de Deus, com todos os seus méritos aqui mencionados. Amém? Então, se você não acredita na Bíblia, de que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, melhor nem prosseguir nesse áudio de escutar esse nosso conteúdo, ok? Onde não temos aqui a intenção de uma abordagem jurídica dos que vivem amasiados, mas puramente com base na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, respondendo a esse nosso questionamento de hoje. Amém? Então vamos lá, meu querido. O que a Bíblia diz? As pessoas amasiadas são casadas? A princípio, antes de responder essa pergunta, devemos definir a palavra amasiado, ok? A palavra amasiado significa, no dicionário Aulete, diz o seguinte, que é a pessoa que se amasiou, que mora com amásio. Amancebado, que vive em mancebia ou concubinato. Mancebia, estado do casal que vive com o marido, como marido e mulher, sem ser casado legalmente. Concubinato, estado de um homem e uma mulher que coabitam como cônjuges sem serem casados. Ok? Essa é a definição do dicionário português, certo? Definindo aí a palavra amasiado, que é diferente, né? Que faz o contraponto de ser uma pessoa casada, certo? Uma pessoa amasiada, à luz da Bíblia, é uma pessoa que está em fornicação. Hebreus 13:4. Eu vou ler aqui na Bíblia, na versão Bíblia de Jerusalém, que ela é bem direta. Diz o seguinte: o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Nas Bíblias, versões Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada e a Nova Versão Transformadora diz impuros, né? Deus julgará os impuros e os adúlteros. Na Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel diz que Deus julgará os que se dão à prostituição e os adúlteros. Na Bíblia Linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Bíblia King James Atualizada e Almeida 21 diz imorais, ou seja, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Todas estas palavras são traduções da palavra grega pornos, certo?
E o que é pornos? Pornos é relação sexual ilícita, fornicação, sexo fora do casamento, certo? Vamos fazer agora uma análise exegética dessa passagem bíblica, ok? A frase, o matrimônio seja honrado por todos, deste versículo, enaltece a importância do casamento. A palavra grega gamos é a usual para as pessoas casadas, certo? Ou casamento ou matrimônio, gamos. Também pode significar grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcias, bodas. Não há espaço no texto para o concubinato. O autor bíblico não reconhece o concubinato. Não se fala em concubina, certo? Ele fala apenas do casamento. O comentário bíblico de Champlin vai dizer o seguinte sobre essa passagem que nós estamos aqui apreciando. O sexo está limitado ao matrimônio. Não há nenhuma exceção a isso. Em todo o Novo Testamento, embora o Antigo Testamento reconhece o concubinato, o contrato de mulheres para um breve período, nossa lealdade como crentes, entretanto, deve ser aos princípios mais elevados do Novo Testamento e não aos ensinamentos relativamente inferiores do Antigo Testamento. Amém? A continuação do versículo que nós estamos analisando diz o seguinte: e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Vem com a reprovação da união sexual fora do gamos. Gamos significa matrimônio, isto é, ato legal que une um homem a uma mulher, casamento, dicionário Aulete, ok? O autor do texto bíblico coloca pornos e moikos como relações fora do casamento, certo? São palavras gregas cujas são traduzidas para as nossas Bíblias, como na casa de Jerusalém, como fornicadores e adúlteros, né? A palavra pornos quer dizer, no dicionário de James Strong do grego, significa, primeira definição, homem que prostitui seu corpo à luxúria do outro por pagamento. Segundo, prostituto. Terceiro, homem que se entrega à relação sexual ilícita, o fornicador. E a definição mais provável ao contexto do versículo em análise é a 3, que é homem que se entrega à relação sexual ilícita, ou seja, fora do casamento, que é o fornicador. A Bíblia de Jerusalém foi mesmo em cima do contexto. Quem são os fornicadores? Ou o que é o fornicador? O fornicador é o que se entrega à fornicação, segundo o dicionário Aulete. Quer dizer, ao ato sexual pecaminoso, que é a relação fora do casamento. Pois a palavra está ligada ao contexto gamos, que é matrimônio. Ela está essa palavra está como antítese, digamos, né? Os fornicadores, né, estão como antítese, digamos. É o contrário de uma relação bíblica respaldada por Deus e abençoada, que é o casamento. Assim como moikos, também adultério, está como antítese também. Portanto, os que vivem em concubinato, mancebia, amancebado, estão em fornicação, que é pornos no grego, e não em matrimônio, que é gamos. O leito deles não é puro. Do grego amiantos, essa palavra quer dizer não manchado, não corrompido, puro, imaculado, não é, certo? Porque é um leito maculado, porque não existem os laços do casamento, do matrimônio. O autor da carta aos Hebreus associa que os fornicários e adúlteros possuem um leito maculado, manchado, corrompido, impuro. Ainda diz mais, que Deus os julgará. O casamento, irmãos, é uma instituição divina. Quando Deus formou o primeiro casal, os uniu em uma aliança. Está lá em Gênesis capítulo 2, 18 ao 24. Ele foi o próprio sacerdote, está lá em Gênesis 1, 27 ao 28. Essa aliança vem sendo celebrada em todos os tempos por sacerdotes, juízes ou pessoas de autoridade constituída.
casamento, irmãos, é uma união legítima de homem e mulher. Marcos 10, versos 6 e 7. Seja celebrado civil, religioso ou ambos, estão submissos à autoridade constituída por Deus. A Bíblia diz em Romanos 13, 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ouviu bem aí? Toda aliança matrimonial precisa de um sacerdote. A antiga aliança foi construída por sacerdotes. A nova aliança foi por Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E na sua igreja se faz representar pelos bispos, pastores ou presbíteros, que são responsáveis pelo povo de Deus. Atos 20, 17 e 28. Os quais se devem à obediência. Hebreus 13, 17. Nos clãs das civilizações antigas, o pai era reconhecido como sacerdote. O pai da família, na ausência do sacerdote, juiz ou autoridade constituída, tinha a autoridade de celebrar o casamento, onde a palavra casamento na Bíblia significa dar em casamento, ok? Na língua grega do Novo Testamento significa casar, ser dado em casamento também, que é outra palavra grega. São duas palavras gregas no Novo Testamento que têm esse significado e são usual no Novo Testamento para traduções que se traduzem em casamento, ok? Então, considerando esses parágrafos, irmãos, respondemos que não, ok? Há pessoas amasiadas, elas não são casadas. As pessoas não estão casadas. E por anos que estejam juntos, isso não os faz casar. Tem um ditado popular que diz: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, né? É o que acontece com pessoas que vivem juntas há 20, 30, 40 anos. Pensam que pelo tempo de estarem amasiados, tornam-se marido e mulher. Entretanto, para a palavra de Deus, o pecado não tem vencimento. Êxodo 20, versículo 5, na parte B diz: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que há, irmãos, na verdade, é a remissão do pecado, por meio do arrependimento e da conversão. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Onde essa palavra arrependei-vos quer dizer, no Novo Testamento grego, mudar a mente para melhor, emendar de coração com o pesar dos pecados passados. Essa palavra convertei-vos quer dizer fazer retornar, voltar ao amor e à obediência a Deus, segundo James Strong. E por fim, a confissão dos pecados, irmãos. O pecado não tem vencimento. O que tem é remissão do pecado. O que tem é confissão dos pecados. A Bíblia diz em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O fato de duas pessoas terem uma relação sexual entre si não os torna marido e mulher. Se for assim, o casal de namorados cristãos que transam já são marido e mulher? Irônico. Paulo faz a diferença. Ele diz: mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. 1 Coríntios 7, 9. A Bíblia não considera o viver em fornicação, no Novo Testamento grego, pornos, o viver em adultério, no Novo Testamento grego, moikao, ou na prostituição, do Novo Testamento grego usa porneia, como matrimônio. Matrimônio é gamos. Embora Paulo use a expressão uma só carne numa relação com a prostituta, lá em 1 Coríntios 6,6, você chamaria a prostituição de casamento? Paulo não estava usando o assunto para chegarmos a esta conclusão. A verdade central desse texto, em 1 Coríntios 6,16, é que não dava para os irmãos de Corinto viverem em união com o pecado e ao mesmo tempo em união com Deus. Enfim,
para que duas pessoas estejam casadas, como nos orienta a Bíblia Sagrada, é necessário a realização da cerimônia ou ato de se casar, por meio de autoridade constituída por Deus, seja ministro de culto ou juiz de paz ou ambos. E nesse procedimento ocorra todos os trâmites bíblicos e litúrgicos da Igreja de Deus, que detém o poder de ligar no céu. Mateus 18:18, que diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eu fico por aqui, porque Deus, respondendo aqui essa pergunta de hoje, e que Deus venha trazer o sentimento de submissão a cada um à palavra de Deus, a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus chegue nos seus corações, em nome de Jesus. Amém.